Muito bem-vindo de volta. Agora eu vou criar o Base Controller. Esse Base Controller ele vai ficar bem aqui, ó, dentro do App Controllers e vou New File, vai ser Base Controller.php e vou fazer o seguinte: php namespace vai ser app barra invertida controllers ponto e vírgula. E vou criar uma class base controller. Eu vou estender o que? Eu vou estender a classe que eu acabei de criar, que no caso é o core controller. Mas só que no caso eu vou fazer o seguinte, ó, use o que? App barra vai ser core barra core controller as core controller. Agora sim eu posso chamar aqui extends core controller. Vamos lá. Primeiro atributo que eu vou criar vai ser um atributo privado, que no caso vai ser o controller. Vai ser outro privado que vai ser folders. Por que que eu criei essa pasta, esse atributo chamado folders? Porque na hora que eu for chamar os meus controllers dentro aqui da pasta controller, vou criar o new folder, vai ser o admin, e vou criar, o new folder que vai se chamar site. Porque, cadê? Eu criei, não criei? Espera aí, aqui dentro de controllers, new folder, site. Agora sim, porque no controller eu vou separar entre controllers do site e os controllers do painel administrativo. Então aqui dentro, eu vou colocar dentro de um array, vai ser admin site. E vou colocar um protegido, protected, o que? Twig, porque eu vou trabalhar com o twig. Vamos lá, vou colocar public function set twig. Aqui vai ser this twig, que no caso vai ser esse twig aqui em cima, vai ser igual ao que? O twig aqui que eu estou passando, por parâmetro twig. O primeiro método que eu vou criar vai ser public function, vai ser pegar controller. Esse pegar controller, eu vou fazer o seguinte, ó, this controller, this controller vai ser igual ao que? Lembra que aqui na minha URL, quando eu coloco produtos, esse produtos aqui, eu vou ter que colocar na frente produtos controller. Vou ter que colocar isso aqui, ó, produtos controller. E vou ter que procurar esse produtos controller ou na pasta admin ou na pasta site. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar this controller e pode perceber que todos os meus controllers eles vão começar com a letra maiúscula. Então o que eu vou colocar aqui? Vou colocar o C first, this controller. Não confundir esse controller aqui com esse controller aqui. Esse controller é um método e esse controller aqui é esse atributo aqui em cima. This controller é o que eu vou colocar controller ponto controller. O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu fechar a barra lateral. Eu estou pegando o controller da onde? Eu não tenho esse método controller aqui no core controller. Tá vendo aqui? Cadê? Eu estou pegando aqui o controller. Então, tá aqui, ó. E tanto esse controller aqui como esse retorno controller método, eles estão retornando um array. Esse return controller está retornando isso aqui, ó, o controller e método ou somente o controller, depende se entrar nesse if ou entrar nesse else. E aqui esse método controller está retornando um array de qualquer jeito. Isso aqui está retornando um array e aqui embaixo ele também está retornando um array. Então dentro desses arrays ele tem esse método aqui, esse índice chamado controller, não tem? Então eu estou chamando aqui, ó, this controller, aqui o índice chamado controller. E estou adicionando para o nome desse controller o controller aqui. Por quê? Porque que nem eu falei para você, ele vai se chamar produtos
controller. Acho que deu para entender, né? E vou fazer aqui o seguinte, dentro do meu base controller, eu vou colocar um for each. Dentro desse pegar controller, eu vou colocar um for each, o que? For each these folders as folder. Agora eu vou procurar dentro de cada uma dessas pastas o controller que eu estou tentando pegar. Com o namespace já. Eu vou colocar o seguinte, ó, if class exists, se a classe existe, qual classe existe? Aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar barra invertida, duas, vou colocar app, outras duas barras invertidas. Por que eu coloco duas barras invertidas? Porque isso aqui, se eu colocar somente uma, é como se eu estivesse escapando alguma coisa. Aí se eu coloco duas, para ser reconhecido como somente uma. É a mesma coisa que eu fiz aqui no composer.json. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó, duas barras invertidas? É a mesma coisa. App controllers, duas barras invertidas de novo, vai ser ponto folder, ponto, vai ser duas barras invertidas de novamente, eu vou colocar entre aspas duplas, duas barras invertidas, ponto this, o que? Controller. Se existe essa classe que eu estou usando no namespace, ó, app controllers, folder, que no caso aqui vai ser o admin ou o site, e aqui o nome do meu controller, que no caso eu já estou pegando this controller, colocando o controller ali no final, o nome controller lá no final. Aqui vai ser else. Se a classe existe, o que eu vou fazer? Eu vou colocar return app. Opa, vai ter que ser as duas barras invertidas, app, controllers, duas barras invertidas, ponto folder, folder, ponto, duas barras invertidas, agora sim, ponto this controller. Não confundir esse controller aqui com esse método controller que eu estou pegando lá do core controller. Else, se bem que esse else aqui eu não preciso, por quê? Porque eu vou colocar um return logo aqui embaixo. Porque se não, se if não for satisfeito, ele já vai para a parte aqui de baixo normalmente. Então agora eu vou colocar, deixa eu só copiar isso aqui para não ter que ficar digitando tudo de novo. Aqui em vez de ser app controllers folder, o que eu vou colocar? App controllers, eu vou ter que colocar erro, duas barras invertidas, o que? Not found controller. Viu que legal? Eu vou criar um controller somente para mostrar que o controller ele não existe. Então, na hora que eu tentar chamar alguma coisa aqui, um controller que não existe, ele vai cair nesse not found controller. Ele não vai ficar mostrando aquela página de erro estranha. Ele vai mostrar alguma coisa que eu colocar dentro desse not found controller. E pode perceber que no meu composer.json, eu não coloquei aqui dentro do PSR4 o que? Não coloquei isso aqui, ó, app controllers erro. Então, vou ter que criar depois esse app controllers erro. Beleza, agora eu vou ter que criar um outro método. Deixa eu só vir aqui. Vai ser o seguinte, vai ser public function pegar método. E vou ter que passar por parâmetro aqui o seguinte, um objeto empty this controller, que no caso aqui vai ser o método controller. Eu vou pegar aqui o método, porque aqui, ó, dentro do meu core controller, aqui em cima, eu estou pegando ó, controller e método. Se cair, se o número do meu array, se ele for maior do que 1, ele vai cair aqui. Porque se ele for maior que 1, daí eu sei que eu quero pegar o que eu, daí eu sei que está passando o controller e sei que está passando o método. If empty this controller método, else, se tiver vazio, vai ser return o que? This controller vai ser igual ao que? Index. Esse vai ser o método que eu vou chamar esse index
quando, por exemplo, eu passar somente o controller aqui, o produtos, e automaticamente é como se eu estivesse fazendo assim, ó, index. Se eu passar, por exemplo, vai ser teste, ele vai procurar o teste controller, e se não tiver nenhuma coisa aqui, nenhum método que eu passar aqui, por exemplo, sei lá, qualquer coisa aqui, é como se eu estivesse passando teste barra index. Agora eu vou vir aqui colocar if o quê? Método exists. Se existir um método, qual método? Vai ser aqui do object, que eu vou passar depois. O nome do método vai ser o quê? Vai ser this controller método. This controller, mas só que tem que ser o método. Beleza. Se existir o método, o que eu vou fazer? Vou colocar return this controller vai ser igual ao quê? This controller método. E da onde que eu estou pegando esse this controller aqui? Pegando daqui de cima, tá vendo? Private controller. E aqui eu estou usando ele aqui no pegar controller e estou usando ele aqui embaixo, ó, return this controller. E no caso eu vou colocar else o quê? Eu vou copiar isso aqui, vai ser igual a index. O que eu quero dizer com esse if else aqui? Se o método existir, se eu vier aqui e eu digitei algum método aqui, o que vai acontecer? Esse this controller aqui vai ser igual ao quê? This controller método. Eu vou chamar esse método. Mas se eu não criar se eu não chamar esse método aqui em cima, automaticamente ele vai entender que é como se eu estivesse chamando o quê? O index. Para você não ficar muito confuso, porque aqui eu coloquei this controller e aqui eu chamei o método, aqui dentro do core controller, esse public function controller, você pode colocar qualquer nome, pode colocar controller método. Aí você sabe que vai pegar tanto controller como método, mas eu coloquei somente como controller. Aí você coloca o nome que você quiser. Porque eu chamando aqui ó, this controller e chamando método, você pode ficar um pouco, não entender muito o que está acontecendo. Então, beleza. Essa classe aqui, ele também já está completa. Não tem mais nada que colocar. Só depois eu tenho que criar esse controllers erro aqui, esse not found controller, mas isso aqui eu crio depois. E se você não entendeu alguma parte dessa classe core controller e o base controller, eu já falei para você, essas classes, elas vão se completar, elas vão completar outros códigos mais para frente como se fosse um quebra-cabeça. Uma classe vai complementando a outra. Não seria legal se eu criasse somente esse base controller e o core controller, somente alguns métodos que eu for usar agora? Vai ficar muito incompleto, vai ficar muito estranho. Então eu resolvi criar tanto o base controller como o core controller, que são os dois controles essenciais para o MVC funcionar, já de uma vez, porque na próxima aula, quando eu começar a falar de outros assuntos, eu vou usar bastante esse core controller e o base controller, daí você vai ver como que eles vão se completando, como que eles vão funcionando. Então é isso, um abraço e até!